Câncer, seja muito bem-vindo, Câncer. Eu tenho uma mensagem extremamente importante para você agora para o mês de junho. Fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante dessa mensagem. Então, vamos ver tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você vai viver agora no mês de julho. E a gente vai começar aqui com a mandala, geral, sobre uma mensagem da espiritualidade para o seu mês. Depois eu vou com baralho, depois a gente vai passar para o baralho cigano, trabalho, amor e família, e no final peço um conselho do tarô Zen de hoje para você e do conselho do céu. Então vamos lá. Claro que enquanto eu embaralho as cartas, deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita para curtir e compartilhar o vídeo também. E se você quiser uma consulta particular, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo ou que está aparecendo aqui na tela, tá? Vamos lá, ó. Começo da mandala, que é a carta da Imperatriz, 10 de paus, 9 de ouros, 2 de espadas, que mais? Muito bem. Vamos lá. Câncer. O que está acontecendo aqui, Câncer? Tua energia aqui está um pouco parecida... bom, pelo menos a princípio das cartas aqui, não. Posição do teu passado próximo, a gente vem com Pajem de Ouros, mostra você fechando um ciclo aqui, ou você começando a trabalhar sobre alguma coisa, investindo em alguma coisa, né? Pajem de Ouros mostra talvez você tenha começado um investimento, seja ele investimento de energia, de trabalho propriamente dito, ou uma ação que você talvez esteja começando aqui num passado recente. Você já começou, você já investiu e etc e tal, tá? Nesse momento parece que você está muito em dúvida se esse processo vai trazer ou não vai trazer resultado, ou talvez você esteja... Porque o 2 de espadas, ele fala muito sobre tem alguma coisa que eu preciso ver, que eu preciso enxergar e que talvez eu não esteja com total clareza nesse momento. Então eu preciso de dar uma avaliada um pouco mais profunda sobre essa situação, né? É como se você precisasse aqui de... No português bem claro, talvez você esteja tampando o sol com a peneira um pouquinho aqui, tá? Então, o 2 de espadas, ele fala tanto de que eu estou dividindo o meu pensamento, eu estou em dúvida sobre alguma coisa, quanto talvez existe uma certa coisa, uma situação que eu preciso de dar atenção a isso, eu preciso de enxergar, mas eu não estou querendo enxergar, tá? E aí você vai adaptar a mensagem para a sua situação aí. Na posição do teu subconsciente, a gente vem com o 9 de ouros. Pelo que eu tô vendo aqui, dentro dessa energia, me parece que a tua tendência é mais sobre dúvidas. Será que esse trabalho vai dar certo? Será que esse investimento vai dar certo? Será que se eu colocar energia dentro desse trabalho, dentro desse relacionamento, será que isso vai dar certo? Mas o que o tarô vem falando para você da energia desse mês é a carta da Imperatriz. A Imperatriz, ela traz uma energia de prosperidade. Porque a Imperatriz, ela representa tanto a energia da mãe, propriamente dita, a mãe mesmo, a tua mãe carnal, encarnada, que quando a gente estuda tarô, o caminho do louco, ela traz a energia da mãe. Então, e ela traz uma energia de que eu preciso me nutrir, tanto que ela é regida pelo planeta Vênus dentro do tarô. Eu preciso de me nutrir, eu preciso de me trazer para o momento presente, de me entender aquilo que eu estou vivendo, né, de entender nesse momento, mas ao mesmo tempo eu preciso de entender que as coisas vêm até mim. Então ela traz a energia feminina no sentido, independente se você é homem, se você é mulher, isso não faz diferença, sexo ou sexualidade. Quando a gente fala de energia feminina, aqui fala que você tem colocado muito esforço, você tem trabalhado demais, mas você não tem se permitido se abrir para receber. Estar no seu momento presente, entendendo que você se nutre cada vez mais, entendendo que você pode descansar, você pode relaxar e que as coisas vêm até você. Porque a Imperatriz, ela é assim, ela está sentada, a Imperatriz não está de pé.
A Imperatriz, ela está sentada e tem várias flores ao seu redor, né? Tem muita natureza ao seu redor, exatamente nesse sentido de entender que eu sou uma pessoa nutrida, né? A mãe, ela traz a nutrição, ela tem que nutrir a criança, é a responsabilidade da mãe. Então, quando você entra nessa energia, entendendo de que eu estou bem, né? A prosperidade vem até mim de uma maneira leve, de uma maneira fluida, e aí você sai dessa energia do 10 de paus, que é o excesso do fazer, que te deixa cansado, que te deixa exausto. Quando você sai dessa energia, você começa a perceber que as coisas estão caminhando com uma leveza maior, tá? Então, talvez isso de tampar o sol com a peneira, talvez o que você não esteja percebendo nesse momento é exatamente o momento que eu preciso de deixar as coisas fluírem na minha vida, ao invés de me fechar simplesmente no meu racional. Eu preciso de me permitir sentir, me permitir entrar nesse fluxo da leveza, da abundância, sentindo que as coisas vêm até mim de uma maneira tranquila, de uma maneira fluida, eu não preciso de forçar. E quando você força, tenta forçar demais, seja dinheiro, seja relacionamento, seja trabalho, você entra na energia da escassez, do desespero, e aquilo acaba saindo da tua vida ao invés de te ajudar a atrair. É como diz para você, a frase que você mais precisa guardar esse mês é: cuide do teu jardim que as borboletas vêm, tá? Cuide do teu jardim que as borboletas virão até você. Tá? Então é essa frase que você precisa trazer para você esse mês. E aí, quando você entra nessa energia, você se permite, você tem a carta do mago. Então a carta do mago aqui vem falando que você tem todas as ferramentas, você tem a experiência, você tem o conhecimento que você precisa. Você só precisa se alinhar dentro desse processo e colocar em prática aquilo que precisa de ser colocado. Tá? Eu tenho um martelo. Eu posso usar esse martelo para bater na cabeça de uma pessoa, ou eu posso colocar um prego na parede, eu posso construir alguma coisa. Eu tenho uma faca, eu posso usar essa faca para cortar um pão, ou eu posso usar essa faca para poder cortar alguém. Então, as tuas ferramentas estão aí. Como é que você vai utilizar essas ferramentas? A carta do mago, aqui, ela te convida a acessar o poder pessoal que você já tem, que está dentro de você. Esse poder, ele já está aí. Você só precisa de acessá-lo de alguma forma, entendendo que você constrói, tá? Na verdade, você não constrói, tudo já está pronto. Você só se alinha na frequência certa para poder viver a linha do tempo ou a frequência daquilo que você quer, porque tudo já está pronto, tudo já está aí. Quando você tem a consciência desse poder que você tem, você começa a se alinhar, as coisas começam a fluir de uma maneira mais tranquila, tá? Aqui a gente vem com, na posição do teu comportamento, o pajem de espadas. O pajem de espadas é pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Ao invés de você agir de uma maneira impulsiva, o pajem de espadas, ele pede que você avalie. Ai, porque o pajem de espadas, ele fala de notícias ruins chegando até você. Balela, tá? Ele fala de notícias ruins se você lê o tarô somente de uma maneira crua. Se você não tem total conhecimento do tarô, principalmente do tarô e a cabala, você não sabe, você vai se fechar porque é só notícia ruim. Não é isso. E essa carta está na posição do teu comportamento. Como que você deve se comportar. O pajem, ele traz a energia da terra, que é a energia da ação, atitude, o que eu devo fazer. E também o naipe de espadas, ele traz a energia do ar, que é o pensamento. Então é pensar e agir. Eu tenho uma estratégia e eu vou agir de acordo com essa estratégia. Ou eu não vou ficar só no mundo da minha cabeça, eu não vou ficar só no mundo das dúvidas. Eu vou trazer essa energia para a matéria e vou executá-la. Assim como o Cavaleiro de Ouros também, ele traz essa capacidade muito grande de fazer dinheiro. Porque é a ação pensada, raciocinada, mas a capacidade que eu tenho de produzir. Então eu produzo muito, eu faço muito. Já o pajem de espadas, que também é ouros com espada, também é terra com ar, é no sentido oposto. Então eu vou ter atitudes, mas essas atitudes que eu vou ter, ao invés de serem atitudes precipitadas, eu vou pensar antes de agir, criar determinadas estratégias para que eu não haja por impulso. Então a gente volta lá na Imperatriz falando, lembra que você atrai? A Imperatriz, a posição da Imperatriz, ela está sentada, né, nutrindo todas as coisas ao redor dela, tem a prosperidade e a abundância. Então eu vou cuidar do meu jardim.
quando eu recebo essa inspiração, né, o naipe de espadas é o pensamento, a iluminação do pensamento, quando eu recebo essa inspiração, eu vou agir. Mas a atitude que eu vou ter vai ser uma atitude certeira. Então eu não preciso de me esforçar até morrer de tanto trabalhar, porque isso vai me gerar cansaço, vai me desgastar toda a minha energia e eu não vou obter resultados, porque a minha ação não foi trabalhada, pensada ou inspirada. Faz sentido para você o que eu tô falando? Tá? Então aqui, faz sentido para você o que eu tô falando? Se fizer sentido para você, se você tiver nesse vibe, nessa energia, já deixa aqui nos comentários, Dani, tá fazendo muito sentido para mim. Não, você tá falando dessa situação, dessa área ou daquela área, tá? Então, meu querido Câncer, tá na hora de você pensar mais e agir menos, mas pensar de uma maneira, agir de uma maneira estratégica, tá? Do ambiente, a gente vem com a carta do eremita. O que o eremita vem falando? O eremita, ele fala de você estar sozinho, de você talvez estar em um ambiente onde você precisa agir por conta própria. Mas ele também fala que você tem todo o conhecimento e toda a sabedoria que você tem. Talvez seja um momento que o universo, a situação ao seu redor está te isolando, entre aspas, porque você precisa de aprender algo com essa solidão ou com esse isolamento. A carta do eremita, ele também pede que você seja mais disciplinado. Trabalhe com ação, trabalhe com disciplina. Mantenha uma rotina, porque a rotina vai te ajudar seja uma rotina de meditação, seja uma rotina no seu trabalho. Rotina, tá? Não gosto de trabalhar com rotina. Tenha uma rotina de não ter rotina, então, tá? Mas tem alguma coisa aqui que você precisa de descobrir e fazer todos os dias, ter uma rotina ou uma certa disciplina com alguma coisa na tua vida para que a coisa possa fluir, tá? Seus medos e anseios. Vem um 9 de espadas, né? Às vezes, pode ser que você esteja passando por um momento em que você não está nem sequer dormindo à noite porque você está preocupado com alguma coisa aqui. Né? Então tem muito pensamento, tem uma carga de muito pensamento aqui, e eu vejo que essa energia cruza bastante aqui com o 2 de espadas. Né? Acho que você investiu em alguma coisa e você tá assim, será que eu vou perder dinheiro? Será que a coisa vai acontecer? Será que não vai acontecer? De novo, conselho para você, Rainha de Ouros, que traz uma energia bem parecida com a energia da Imperatriz. E também 9 de Ouros, né? A Rainha de Ouros aqui, ela pede, senta, relaxa. Respira fundo, entra no fluxo da prosperidade. Quanto mais preocupado você fica com a escassez, em não ter, quanto mais preocupado você fica em faltar, por que eu tô falando que a tua preocupação é com a escassez? Porque no fundo do baralho tem o 5 de ouros. Então você está muito preocupado em faltar, em não ter, mas e se isso acontecer, ou se aquilo acontecer, né? Quanto mais preocupado você fica com isso, mais você vai entrar nessa frequência do eu não tenho, a coisa não está fluindo. Mas quanto mais você senta e você começa a entender, a prosperidade chega até mim de uma maneira fácil e fluida. Olha, tem o meu e-book que eu acho que vale super a pena. Se você ainda não leu o meu e-book, vale super a pena. E ele é baratinho, não sei quanto é, R$37, alguma coisa assim. Se chama As Leis da Prosperidade. É uma maneira muito simples que eu explico sobre a prosperidade lá, baseado, né, em tudo aquilo que eu li, que eu aprendi sobre prosperidade. Isso vai te ajudar bastante a abrir, a expandir o teu conhecimento, o teu olhar e entrar nesse fluxo. Se você faz pequenas coisas, pequenas atitudes por dia, principalmente se você educa o teu pensamento e a tua energia a estar no momento presente, você já começa entendendo como essa prosperidade começa a fluir na tua vida, tá? Muda o teu foco que toda a tua vida vai mudar. Vamos ver, trabalho, amor e família. Claro, enquanto eu embaralho as cartas, deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita para curtir e compartilhar o vídeo. E se você quer uma consulta particular, eu tenho o link aqui embaixo na descrição do vídeo, portaldosol.com.br. Se inscreve na minha newsletter também, tá? Na minha newsletter eu envio mensagens para vocês, insights, pensamentos. Sempre quando eu estou meditando, eu tenho alguma coisa assim, olha, eu acho que é importante eu compartilhar. Eu não fico mandando spam não, tá? A newsletter, eu mando, escrevo artigos,
inspirações dentro das minhas meditações, acho que é importante compartilhar isso, eu mando para vocês na newsletter, então é interessante vocês se inscreverem lá. Promoções, às vezes tem promoção que eu mando só pela newsletter, do tipo, olha, eu vou mandar um desconto para minha leitura essa semana, ou tem alguma coisa, a newsletter fica sabendo primeiro. A newsletter e no grupo do Telegram, tá? Vou deixar aqui de novo para vocês, se vocês quiserem acessar, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vida profissional, o que vem na sua vida profissional? Vocês realmente tem alguma coisa que vocês precisam de desenvolver sozinhos aqui esse mês. Porque a carta da torre já vem aqui logo no começo, na vida profissional. Vamos ver na vida amorosa. Aí depois vem a aliança, né? Vida profissional, amorosa, familiar. Olha, alguns de vocês estão começando um relacionamento esse mês. Se você tem alguma coisa em Gêmeos, dá uma olhadinha lá em Gêmeos, tá? Se você tem, sei lá, ascendente em Gêmeos, alguma coisa em Gêmeos, dá uma olhadinha lá que pode... Recado pode ser complemento do outro, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Câncer. Vida profissional. Na sua vida profissional, a gente começa aqui com a carta da torre, a árvore e a carta do urso. Tá, eu vejo você começando alguma coisa, talvez você esteja, ou então você esteja se sentindo sozinho, do tipo, eu tô num setor que agora eu tô trabalhando sozinho e eu vou ter que fluir, eu vou ter que, talvez eu esteja com um pouco de medo porque eu tenho que fazer isso sozinho. Ou talvez eu esteja começando a montar um negócio, alguma coisa que eu vejo você tá fazendo sozinho aqui, ou talvez você esteja se sentindo um pouco isolado ou sozinho na tua carreira, na tua vida profissional, etc. Só que logo em seguida da torre a gente vem com a carta da árvore, que vem falando assim, olha, as coisas estão fluindo, né? As coisas vão criar raízes e vai dar certo aquilo que você pretende fazer ou aquilo que você começou. Então, já relaxa, Câncer. Coloca, olha, respira fundo, tá? Respira fundo, se conecta, se aterra, né? Porque a árvore, ela cria raízes ali. E ela pede que você se aterre, que você esteja realmente conectado ali com a energia do primeiro chakra. Trabalha essa energia do primeiro chakra, né? De estar conectado com Gaia, de estar conectado com a sua energia do momento presente, do aqui e agora. E mantenha a persistência, tá? O urso vem falando, você, ó, começou, não é para desistir agora, vai até o final. Vai até o final. Porque eu vejo grandes possibilidades de dar fruto, a árvore já traz isso de uma maneira muito clara, tá? Mas você vai ter que persistir. Vai ter que insistir e persistir. Você está preparado para insistir e persistir? Se permite, tá? Se permite fazer isso, se permite insistir e persistir aqui. Vida amorosa. Aqui na vida profissional, só voltando aqui um pouquinho na vida profissional, é insistir em persistir e você adapta a mensagem para sua situação aí, tá bom? Na vida amorosa, o que vem aqui para você? Na tua vida amorosa, a gente vem com a aliança. Então, a gente já começa, né, com a aliança. Se você já está em um relacionamento, eu vejo as coisas fluindo para você aqui. Talvez seja vocês estando mais juntos aqui, né, trazendo uma energia mais de união, de parceria. Pode ser um possível casamento, uma união estável aqui, tá? Se você está sozinho, tem uma grande possibilidade de você conhecer alguém. Então, o cigano no centro da mandala aliança e a carta dos lírios traz muito essa energia, né, forte de uma conexão. Agora, gente, prestando atenção aqui, vai ser para todo mundo? Não, a gente tem que entender o quê? Que isso aqui é uma consulta pública, tá? Não é uma consulta privada. E porque não é uma consulta particular, você tem que adaptar a mensagem para a sua situação. E aí vai depender se você vai entrar no fluxo dessa energia ou não, você vai... Eu sou bem clara nesse ponto e eu não gosto de iludir ninguém, tá? Então tenha clareza de que é uma consulta pública. Bom, entendido isso daqui, tem sim uma grande possibilidade de de alguém entrar na tua vida esse mês, na tua vida amorosa, e aqui mostra leveza, tá? Porque a carta dos lírios, ele fala de paz, de tranquilidade, de leveza e etc. Na vida familiar, interessante, a gente vem com a lua, a montanha e a carta da lua.
tem muitas emoções na vida familiar, né? Na vida familiar pode ser que você esteja talvez consciente de algum bloqueio que você tenha, ou talvez tenha alguma relação emocional aqui, talvez com o pai. Interessante, deixa eu entender isso aqui melhor. Mas você tem alguma relação emocional aqui com o pai? Tem um certo apego aqui. Olha, tem um certo apego, ou tem alguma energia aqui onde eu tô entendendo, ou tô tendo um pouco mais de clareza sobre essa situação, ou talvez eu tenha esse bloqueio com relação a essa situação, essa pessoa. E na vida familiar, eu começo a entender o porquê, talvez daquela situação não dava certo, e eu começo a ter essa clareza maior e começo a dissolver esses bloqueios que eu tinha, né? Então, esse mês eu vejo você passando por um processo aqui onde você está talvez solucionando alguns problemas na sua vida, tendo uma clareza muito maior, principalmente dentro dos relacionamentos. Eu vejo parceria, eu vejo união, né, de outros acontecimentos que vêm para você aqui. Eu vejo que você vai estando mais alinhado, né, esse momento de solidão, esse processo de solidão, ou que você precise estar sozinho, vai te ajudar muito a entender mais sobre muita coisa e vai te ajudar a se abrir futuramente para uma união ou para uma parceria que vem trazendo estabilidade aqui, estabilidade de processo. Eu vejo você lidando com uma pessoa, né, na grande possibilidade de ser vida amorosa ou um pai, tá? Para alguns de vocês pode ser um pai muito ciumento e que talvez quando você começar a namorar vai estar assim, não gosto dessa pessoa, alguma coisa assim, sabe? Mas é ciúme, tá? Apego aqui. Mas eu vejo as coisas se estabilizando aos poucos aqui. Eu vejo grande possibilidade de união e de parceria aqui, novidades acontecendo aqui para você esse mês. Grande possibilidade para alguns de vocês, gente, mais uma vez, para alguns não significa que seja para todo mundo, tá? Para alguns de vocês, eu vejo aqui a possibilidade de um relacionamento à distância. Mas eu vejo grande leveza aqui. Eu vejo leveza, harmonia, né? Você ou talvez alguém, você lidando com alguém distante aqui. Alguém distante trazendo, eu vejo saudade, né? Para alguns de vocês estão com saudade de alguém distante aqui. Vamos ver aqui o conselho para você do Tarozinho de Osho. Qual que é o conselho do Tarozinho de Osho? Além da ilusão, orientação e esquizofrenia. Além da ilusão é a carta do mundo, né? Ela fecha essa energia ali, que é uma carta de número 20. Para alguns de vocês... 20 é carta? Sim, pode fazer referência também à carta do julgamento, se eu não me engano. Bom, mas o além da ilusão, ele pede que você abra e expanda a tua consciência e veja as coisas que, além dessa matéria, existem coisas que vão além. Então, se você expande essa consciência e você vai além dessa energia, né, além da ilusão daquilo que a gente pode ver e tocar, você entende que você é um ser espiritual em primeiro lugar, vivendo uma experiência humana, aí eu vejo que as coisas fluindo para você, tá? A gente vem também com o 3 de ouros, que vem falando de concretização, porque uma vez que você acorda e você entende todo o teu poder pessoal e aquilo que você tem a capacidade de fazer, eu vejo você com essa capacidade de manifestar alguma coisa. Só que o mais interessante aqui é que a carta da orientação mostra um anjo seguindo adiante, tá vendo? Um anjo, aqui na frente a gente tem um anjo, e aqui atrás tem uma pessoa que tá olhando para trás. Então é como se, cara, o universo tá me levando nessa direção, as coisas, as pessoas, as situações estão me levando nessa direção. Mas algumas vezes eu insisto olhar para trás, ou para as coisas ou para as pessoas que me deixam confusas. É um 2 de espada. 2 de espadas. Dúvidas. Então aqui, lembra que eu falei lá no começo da primeira mandala que tinha um 2 de espadas na tua cabeça?
eu tô em dúvida. Então, olha, o universo tá falando, tá te mostrando assim, as cartas estão nessa posição, tá te mostrando, olha, tem coisa muito melhor para você alcançar, tem lugares muito melhores para você acessar, coisas, sabe, para você ir adiante, mas você muitas vezes fica parado insistindo em olhar para trás. Eu não vou falar mais nada que você já entendeu tudo, né? Então, para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Vamos pedir um conselho do céu aqui? Eu gosto. Caíram 3. Eu preciso de uma carta. E eu gosto do conselho do céu porque é sempre um tapa na cara. Como foi criado por uma portuguesa, esse tarô foi da Maria Júlia Duarte. Ela tem um blogspot aqui, pãodeamor.blogspot.com.br. Então, quem quiser acessar, o foco da câmera não tá dando muito bem. Talvez ela consiga vender lá, porque eu ganhei de uma amiga. Lápis lazuli. Por vezes é necessário parar para pensar. Tipo assim, né? Papo. Às vezes é necessário parar para pensar, ao invés de tomar decisões precipitadas. Apure os seus sentidos maiores. Lápis lazuli, que é a pedra do sexto chakra, é a pedra da intuição, inclusive a gente usa para trabalhar, desenvolver o sexto chakra, o chakra da intuição. A escolha desta carta indica o quanto o momento é de introspecção, eu falei para vocês, e necessidade de ser intuitivo, promovendo a abertura de uma consciência maior. O discernimento será a palavra-chave, pois só ele o ajudará a fazer as melhores escolhas. Esteja atento aos sinais, porque o universo fornece sempre a informação através dos nossos guias. A utilização dessa pedra, conhecida como pedra da sabedoria e do discernimento, propiciará um apuramento dos sentidos maiores. Bom, já falou tudo, eu não preciso de falar mais nada, porque eu acho que você já entendeu tudo aquilo que precisa, né? Então, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou da leitura. Quer uma consulta particular? Vou deixar o link para vocês aqui, olha, por aqui, tá? Na descrição do vídeo vocês conseguem acessar aqui também. E se vocês quiserem, assine também a minha newsletter, tá? A minha newsletter, que é onde eu deixo insights para vocês, mando promoções em primeiro lugar. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, vai lá. Vou deixar aqui, ó, aqui de novo. Vou deixar aqui para vocês, assinam lá e deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esqueça disso. Forte abraço e fui!